Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos aprender a utilizar o multímetro para fazer a medição da tensão elétrica. Mas antes de iniciar a parte prática, vamos relembrar um pouco de o que é tensão. A tensão nada mais é do que a diferença de potencial entre dois pontos. Se a tensão é a diferença de potencial entre dois pontos, nós vamos precisar então de duas ponteiras para fazer a realização da medição dessa grandeza. Eu tenho aqui dois tipos de multímetros digitais. Esse multímetro amarelo da Hikari, como vocês podem ver, eles têm 4 bornes. Já o multímetro vermelho da Aneng possui somente 3 bornes. Onde é que eu preciso fazer a conexão das minhas ponteiras do multímetro para realizar a medição de tensão? Bom, se você observar bem, os dois multímetros eles têm esse borne com a inscrição de COM, que é de comum. Então, esse borne vai ser conectado à ponteira preta de cada multímetro e ela vai servir como referência para a nossa medição. Já a ponteira vermelha vai ser conectado no borne onde nós encontramos a inscrição de volts. Veja que no multímetro da Hikari e da Aneng é no borne mais à direita desse multímetro. Então nós vamos conectar a ponteira vermelha onde temos a inscrição de volts. E aí nós já temos o nosso multímetro com as ponteiras conectadas da maneira correta, de modo que nós já podemos fazer a medição de tensão. Outra diferença importante entre esses dois multímetros é que no multímetro da Hikari, além de escolher e selecionar a grandeza a qual nós vamos medir através desse dial, nós também precisamos escolher qual é a escala correta dessa medição. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Veja que aqui em tensão nós temos, na parte de tensão de corrente contínua, valores desde 200 mV até valores de 1000 volts. O que é que significa esse valor dessa escala? Se eu coloco a minha escala, por exemplo, em 2 volts, significa que nesse momento eu vou medir apenas tensões no máximo de 2 volts. Valores maiores do que esse serão representados aqui na tela do meu multímetro com a inscrição 0L. Já o multímetro da Aneng é um multímetro que nós conhecemos como multímetro de ajuste de escala automática. Veja que nós temos apenas a indicação das próprias grandezas elétricas que queremos medir. Então, se queremos medir tensão, apenas vamos selecionar aqui no dial a inscrição de tensão e nós já temos o instrumento pronto para a nossa medição. Vamos ver agora na prática como é que nós realizamos essa medição da tensão elétrica. Eu vou iniciar a medição aqui com o meu multímetro Aneng para que nós possamos entender direitinho como é que funciona essa questão da seleção da escala correta. Nós temos um circuito simples aqui formado só com resistores e vamos fazer a medição da tensão nesses elementos. Simplesmente eu vou ligar aqui o meu multímetro. Como eu não sei qual o valor da tensão ao qual o circuito está alimentado, eu vou ajustar a minha seleção de escala para o meu maior valor de tensão disponível, no caso aqui 1000 volts, e vou fazer a medição da tensão da minha fonte de alimentação. Veja que eu tenho ali uma tensão de aproximadamente 8 volts. Nesse momento eu vou diminuir a escala até o ajuste imediatamente superior a esse valor de tensão. No caso, seria o ajuste aqui de 20 volts. Então, ajustei aqui para 20 volts e aí agora eu posso repetir essa medição e nós vamos ter um valor mais preciso desse valor de tensão, 8,76 volts. Então, o ajuste de escala funciona da seguinte forma: nós temos que selecionar a escala imediatamente superior ao valor daquela tensão que estamos medindo. Se não fizermos isso, vamos obter valores de medições com altos índices de erro. Para exemplificar o ajuste da escala abaixo do valor de tensão, vamos ajustar o nosso multímetro para a escala de 2 volts e vamos medir a nossa tensão da fonte, que nós já sabemos que é em torno de 9 volts. Veja que o valor que aparece na escala é 0L. Isso indica que com aquela escala, no caso com 2 volts, nós não conseguimos
medir aquela tensão. O que é que nós vamos fazer? Voltar para 20 volts e continuar a medição de tensão no nosso circuito. Para medir as tensões nos resistores, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos até agora. Veja que nós estamos conectando o multímetro em paralelo com aquele elemento ao qual queremos fazer a medição da tensão. Então, se eu quero fazer a medição desse primeiro resistor, eu vou conectar as minhas ponteiras dessa forma, até encontrar um contato elétrico apropriado. É importante que esse contato elétrico seja bem firme. Passando para os próximos resistores, nós já podemos ir anotando os valores de tensão. Outra observação importante é a de sempre manter uma referência em relação às ponteiras. Como nós estamos medindo em corrente contínua, é possível obtermos valores negativos, como é esse caso da tensão desse resistor. Valor negativo de tensão indica que a medição está errada? Na verdade, não. Na verdade, o que esse valor indica é que para esse resistor, a corrente não está entrando pelo terminal ao qual a ponteira vermelha está conectada. A corrente está entrando no sentido inverso, a partir do terminal da direita desse resistor. Por quê? Nesse caso aqui, porque nós temos o resistor conectado à fonte de alimentação. Eu vou deixar o diagrama esquemático desse circuito para que vocês analisem direitinho e possam tirar as suas conclusões. Já com o multímetro da Neng, como ele tem o ajuste de escalas automática, eu simplesmente seleciono aqui com o dial a medição de tensão, lembrar de verificar se nós estamos fazendo a medição da tensão em corrente contínua, para esse nosso caso, e realizamos a tensão da mesma forma. Muito semelhante, conectando o multímetro em paralelo com cada elemento do circuito. Na conexão em paralelo, nós já sabemos que temos sempre a mesma tensão entre esses dois pontos. Outra relação importante para conectarmos o multímetro em paralelo para medir tensão é que quando ele está ajustado para medir essa grandeza, ou seja, a tensão, a resistência interna desse elemento ela tende a infinito, ou seja, o impacto da inclusão do multímetro no nosso circuito ele é mínimo. Então, quando conectamos um multímetro em paralelo com esse resistor, por exemplo, o desvio de corrente necessário para a realização da medição da tensão é muito pequeno. Por isso que sempre o multímetro precisa estar conectado em paralelo para que nós tenhamos uma correta medição da tensão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos aprender juntos nesse mundo da eletricidade. Até o próximo vídeo. Valeu!